Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Pegue sua apostila, seu material de anotação, seu lápis, borracha. Vamos a mais uma aula. Essa aula é uma aula 36 e 37 para o primeiro ano. Funções e conceitos básicos. Os objetivos da nossa aula é resolver exercícios que envolvem conceitos iniciais da teoria das funções. Ok? Então, nossa aula 36 e 37 falará sobre conhecimentos algébricos. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um conjunto chamado não vazio, uma função de A em B, conjunto de F dos pares ordenados, de modo que cada x de A existe um único par xy, e F sendo y e um elemento B. Os conjuntos A e B são chamados nessa ordem de domínio e contradomínio da função F, sendo F uma função real, não variável, cujo domínio e contradomínio são chamados de conjunto real. Vamos falar sobre o crescimento e o decrescimento dessa função. Então, falando aqui sobre crescimento e decrescimento. Então, aqui nós temos nesse gráfico um crescimento da nossa função. Por que é um crescimento? Porque a cada x, ou seja, x3, vamos colocar aqui, que temos o x0, 0 para x. O próximo vai ser o que? x1, por exemplo. Então, o f de x, ou seja, o y, em relação a esse x0, é menor do que o y em relação a x3. Okay? Em outras palavras, nós temos então o seguinte, ó, que x2 é maior do que x1 e f de x2 é maior do que f de x1, ou seja, o x1 é menor do que o x2 e o y do x2 é maior do que o y do x1. E aqui decrescimento. Como que acontece decrescimento? Quando vai aumentando o x e vai diminuindo o y, certo? O crescimento vai aumentando o x, aumentando o y. O decrescimento vai aumentando o x e diminuindo o y. Vamos aos nossos exercícios em classe. O primeiro exercício, o Enem, diz assim: muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no nosso corpo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo dessa quantidade, deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo de uma pessoa em relação ao tempo pode ser melhor representada em qual dos gráficos? Então, nós temos o gráfico A aqui, que é um ascendente, e depois ele fica estável lá em cima. Isso está errado, né? Outro aqui, você tinha uma certa quantidade, ele subiu e continuou estável lá em cima. Também nada a ver. Letra C, uma concavidade voltada para baixo, né? Mais ou menos como acontece, mas aqui é como se a pessoa não tivesse nada no corpo. E ele disse no texto que a pessoa tinha uma certa concentração, só vai aumentar ela. A letra D é o nosso gabarito. Por quê? Porque ela tinha uma certa concentração dessa substância, aumentou, chegou num pico e desceu novamente, ok? Então, a nossa D é o nosso gabarito. E a nossa E não é, por quê? Porque aqui é uma depressão, é como se você retirasse do corpo da pessoa, né, uma quantidade dessa substância A. Isso não é verdade. A nossa letra D é o nosso gabarito e o porquê é exatamente isso. Ela tem uma certa quantidade de substância no corpo, ela aumenta com a ingestão dessa substância e ela diminui novamente. Número 2, o fiscar. Uma pesquisa ecológica determinou que a população S de sapos de uma determinada região, medida em centenas, depende da população M de insetos, medida em milhares, de acordo com a equação. É a população SM em 65 mais raiz de M sobre 8. A população de insetos, por sua vez, varia com a precipitação de chuva em centímetros, de acordo com a equação. Então, aqui nós temos a equação da precipitação. M de P é 43P mais 7,5. Calcule a população de sapos quando a precipitação foi de 1,5. Então, a gente vai substituir aqui no lugar desse P, 1,5, ok? Então, vamos lá fazer M de 1,5
é igual a 43 que multiplica 1,5, 43 que multiplica o valor de P, mais 7,5. Isso vai dar 72. Se o nosso M é 72, então a gente vai substituir aqui na nossa equação de S de M aqui, ó. Substituir 72 aqui. Substituindo 72, nós temos que 72 dividido para 8 é 9. Nós vamos ter raiz de 9 aqui. Então, vamos ter o seguinte, ó. Substituindo 72, temos 65 mais, no lugar do M, colocamos 72 dividido para 8. Então, temos 65 mais raiz de 9. E vai dar aqui, ok? Raiz de 9 é 3. Então, nós temos 65 mais 3. 65 mais 3 igual a 68. Como diz que a medida de insetos é em milhares e a medida de sapos em centenas, então só vamos multiplicar 68 por 100. Se fosse de insetos, a gente multiplicaria por mais, por milhares, né? E aqui nós estamos multiplicando por centenas, ou seja, então o sapo tem 68 vezes 100. A população de sapos hoje é 6.800 nessa região. Questão de número 3. Considere a função real de variável real dada por f de x igual a 2x menos 3 sobre x menos 1. Então, a primeira coisa que ele pede aqui é para que nós encontramos o x tal que f de x é igual a 1. Se f de x é igual a 1, então a gente vai só igualar a nossa equação. Relembre aí da aula passada. Se você não assistiu, é bom que você assista essa aula, porque vai te esclarecer bastante. Então, é só nós igualarmos a 1, né? Então, pegamos nossa função, igualamos a 1, nós vamos chegar ao quê? 2x menos 3 sobre x menos 1 multiplicado por 1. Então, aqui faz x-men, multiplica cruzado. Nós temos que 2x menos 3 igual a x menos 1, ou seja, x é igual a 2. O domínio dessa nossa função é... Existe domínio? Existe. Desde que você considere o seguinte, que f de x é x menos 1 diferente de zero. Portanto, então nós temos o domínio de f de r, que é diferente, ou seja, todos os números reais, menos o valor 1. Se x tal que f de x é igual a 2, então vamos igualar ele a 2, assim como foi feito na letra A. Igualando a 2, nós temos então 2x menos 3, x que multiplica 2, 2x, menos 1 que multiplica 2, menos 2. Nós temos exatamente essa equaçãozinha aqui. Nós temos que 2x menos 3, por outro lado, e o 2x para cá. Então, eu tenho que 0 é igual a 1. E isso não tem solução. Tá? Observe que esses 2x aqui, ó, 2x e 2x, ó, eles serão eliminados. E aí você tem 0 é igual a alguma coisa, então não está errado isso, ou seja, não existe. Então, não existe solução para essa equação. Portanto, não existe solução para f de x, ou seja, isso é um conjunto vazio. E letra D, o conjunto imagem. O conjunto imagem é bem tranquilo, ó. Tem 2x menos 3 sobre x menos 1 igual a y, com x diferente de 1, então nós temos o seguinte, 2x menos 3 igual a y, né, que multiplica x menos 1. Então, fazendo a distributiva aqui, nós vamos ter xy menos y. Então, 2x menos xy igual a 3 menos y. Nós temos que x é igual a 2 menos y igual a 3 menos y. Então, y é igual a 2 e temos x, que multiplica 0, é igual a 1. Então, temos a seguinte equação. X, isolando esse x aqui, nós temos que 3 menos y sobre 2 menos y. Então, o y tem que ser diferente desse 2 aqui, ó. Se tiver 2 aqui, eu vou ter uma divisão por 0 aqui. Certo? E não existe divisão por 0, nós sabemos disso. Então, qual que é o conjunto imagem, professor? O conjunto imagem são todos os números reais, desde que você retire o número 2, ou seja, todos os números reais menos o 2. Não esqueça de fazer as atividades, tarefa mínima e tarefa complementar do nosso livro, aulas 36 e 37. Obrigado e até uma próxima aula.